Salve, salve quebradas! Seja bem-vindo ao The Quebrada Podcast. Se você quer gravar o seu podcast, a gente tem espaço aqui, a estrutura completa para te acolher. Se você quer participar do meu podcast, me chama, meu contato tá aqui na descrição. Me chama aí pra gente verificar o melhor dia e horário para você. E confira agora os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do canal. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa da Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição. Então se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento capilar, Matheus Barber tá aqui para atender você. O link na descrição. Nosso parceiro G-Pharma, farmácia que entrega medicamento na sua casa através de motoboy. Então, se você não precisa ir na farmácia, eles entregam diretamente. Mas se precisar, eles ficam na Avenida 15 de Novembro. Salve, salve quebradas! Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Quebrada Podcast. Aqui é o Juninho trocando aquela ideia com vocês. Conto com a sua audiência, conto com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Se puder, já se inscreve no canal aí. E não deixe de mandar a sua pergunta ou a sua consideração sobre o nosso bate-papo. Gente, eu tenho falado bastante isso aqui e eu não me canso de repetir. Estamos em período de eleições. Se você não gosta de política, quem gosta vai governar por você, gente. Se você não gosta de falar de política, quem gosta vai falar para você. E você não escolhe os seus governantes. Então você precisa aprender a escolher as pessoas. Com isso, com essa ideia em mente, eu tô abrindo espaço aqui no podcast para trazer a galera para trocar uma ideia, ideias novas, pessoas diferentes, para vocês verem que não são sempre os mesmos candidatos. Para entender que chegou a hora de dar oportunidade para gente diferente. Não foi bom? Troca, mas dá uma oportunidade. Dá uma oportunidade e se não foi bom, 4 anos depois você vai lá e troca. O que não dá é pra gente deixar de falar de política e os maus políticos estão falando de política o tempo todo. Os maus políticos estão armando o tempo todo como que eles vão ganhar a nova eleição. E aí a gente, que são as pessoas boas, não fala, eles vão continuar governando pra gente aí. Eu não quero mais isso, você quer? Então, se você não quer, para assistir o nosso podcast. A gente tá trazendo todo dia aqui candidatos para falar das suas histórias, das suas propostas, do seu ponto de vista. E aí você vai fazer a escolha certa. E aí não seria diferente agora. Eu estou com o doutor... Ai, caramba, esqueci seu nome. Kleber Coutinho. Eu só tô chamando doutor Kleber. Eu ia falar Clóvis. Doutor Kleber Coutinho aqui no podcast para bater um papo, para contar um pouco da sua visão política, da sua história, trajetória, né? Então, doutor, seja bem-vindo ao De Quebrada Podcast. A gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores, mas fique à vontade, você está em casa. E aqui é um espaço para a gente trocar uma ideia, como você já sabe. Ô, Juninho, boa tarde. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite e deixar registrado que este serviço que você tem feito aqui é de utilidade pública. Essas entrevistas com os candidatos, com as candidatas, têm sido muito importantes para que o povo de Ferraz conheça realmente as propostas e um pouco mais de cada candidato. Meu nome é Kleber Coutinho, eu sou advogado, casado com a minha companheira de luta, Bianca, há mais de 20 anos, sou pai de 2 filhos, a Naila de 14 anos e o Ícaro de 19 anos. Temos algumas propostas, né, para poder apresentar aqui ao longo desse bate-papo, né, que eu tenho acompanhado e tem sido assim, muito interessante, né, para a gente poder discernir, né, aquilo que é real daquilo que é fake, né, que muitos candidatos nesta época de eleições, infelizmente, têm divulgado. Então, quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra participar aqui do teu programa, que com certeza é um dos mais assistidos na região. Cara, obrigado aí pelas palavras.
Gente, a gente tava conversando nos bastidores aqui, o doutor falou umas coisas pra mim que mexeu comigo e com certeza mudou meu dia, né? Então, partimos desse ponto aqui, senão eu vou me emocionar. Doutor, eu queria começar o nosso papo dando a oportunidade pra você contar um pouco da sua história. Você me falou aqui que você é de Ferraz há muito tempo. Queria que você contasse um pouco da sua caminhada, qual que é a sua quebrada, a sua origem, a sua história, o que te trouxe até aqui, o que te trouxe até o direito, né? Porque a gente vê uma pessoa de periferia ascendendo, virando advogado, tendo uma vida um pouco melhor, é muito difícil, né? Eu acredito que você teve os seus obstáculos e eu quero conhecer um pouco mais deles. Sim, com certeza, Júnior. Eu sou morador de Ferraz. Eu morei durante 10 anos na divisa entre Ferraz e Itaim Paulista. E, inclusive, por conta disso, o principal motivo que me fez entrar na política, né, entrar na política não, colocar meu nome à disposição, né, por conta dessa situação. Quem mora nas divisas sabe muito bem o que eu estou falando. Eu sei. Eu morava na divisa entre Itaim Paulista e Ferraz de Vasconcelos, e da minha casa até Ferraz, né, 50 metros. E de Ferraz, lá da primeira casa de Ferraz, para a divisa, 50 metros e um córrego que faz até hoje essa divisa. E por anos e anos, aquele pedacinho, né, de 100 metros, digamos assim, abandonado. Abandonado. E aí, quando nós procurávamos as autoridades de Ferraz de Vasconcelos falavam para nós que o problema era para ser resolvido em São Paulo. Aí nós íamos até São Paulo falava que era problema de Ferraz, quem mora nessa região, e isso acontece na divisa de Poá, na divisa com Guaianazes, na divisa com Suzano. Eu morei na Jamil. Eu fui criado na Vila Jamil, que é divisa com Guaianazes. Pois é, então você sabe muito bem. Tinha um córrego lá também, que era o mesmo problema, e é até quase agora. Tá começando uma obra lá. Pois é. E aí eu me senti assim, muito chateado, indignado por conta dessa situação. Aí eu atendia clientes, isso eu estou falando já depois da formação, né, de advogado. Eu sei que a pergunta diz respeito um pouco antes disso, né, da minha caminhada, mas só para você entender um pouquinho e para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho desse motivo de eu ter entrado aqui nessa seara política. E ficava esse jogo de empurra. Não posso fazer, não posso... Poxa vida, mas então por que não pode juntar forças, né? Então vai lá, a Prefeitura de São Paulo com a Prefeitura de Ferraz, um entra com caminhão, o outro entra com recurso humano, o outro entra com material e resolve o problema, mas não. Aí fica aquele córrego ali, a rua toda esburacada, sem saneamento básico, as crianças brincando ali, correndo o risco ali sério de doenças, né, por conta de toda aquela situação, os carros não conseguiam trafegar ali por conta das poças ali, das enchentes. Uma situação muito difícil. E ali por anos e anos passando por ali. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Eu quero criar meus filhos nessa cidade de Ferraz de Vasconcelos. Eu não quero que os meus filhos passem, nem que os filhos dos meus amigos, dos meus familiares e de toda a cidade, né, de todo o povo de Ferraz de Vasconcelos passem por isso. E aí nós começamos a fazer uma espécie de uma investigação. O porquê. E a gente não obteve uma resposta plausível que atendesse ali, e até hoje a situação persiste, não só lá como em outras divisas. Eu nasci num bairro periférico, né, criado por uma mãe de 6 filhos, uma mãe solteira de 6 filhos. Sou o segundo mais novo. Não foi fácil, né? Minha mãe era faxineira, né? Com muito orgulho eu falo isso, porque eu ia ajudar minha mãe a fazer a conservação ali das escolas onde ela trabalhou. Minha mãe, infelizmente, faleceu, né, com 54 anos, deixou um vazio, né, para nós, porque ela, ao mesmo tempo, foi mãe e pai, né, 5 homens e uma mulher, mas com toda a dificuldade, ela soube nos educar muito bem, soube nos orientar, né, e nós aprendemos muito com essa guerreira, colocando para nós, né, as diretrizes da vida, como é difícil, né, a vida para uma pessoa de origem humilde, de origem periférica, mas que nós deveríamos, aí, como todos nós fizemos, não desistir, estudar, lutar, as dificuldades viriam como de fato vieram, e eu segui esse
esse ensinamento da minha mãe, não me arrependo em nenhum ponto. Minha mãe era daquela mãe tradicional, que se fosse possível dar as palmadas, ela dava as palmadas, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Toda essa parte austera da minha mãe para com os filhos. E resolvi entrar no direito, né? Não, a princípio eu não tinha a pretensão de fazer uma faculdade, né? Eu queria empreender, né? Queria muito empreender, mas aí me deparei com as dificuldades, para empreender no Brasil não é fácil, e aí resolvi fazer um vestibular para direito, passei nesse vestibular para direito e continuei estudando, eu trabalhava, eu era segurança, né? Eu era vigilante, e eu trabalhava à noite, e durante o dia eu estudava nessas apostilas, os livros, para poder aprimorar mais os estudos e conseguir avançar, porque é uma faculdade de 5 anos, uma faculdade que exige muita leitura, exige muito esforço. E nessa caminhada aí nós fomos crescendo, né, no conhecimento, crescendo assim no aprendizado, né? A gente aprende a cada dia e nos proporcionou conhecer pessoas de várias matizes, pessoas de vários níveis, tanto de instrução quanto econômico-financeiro. E eu trago isso como uma bagagem muito importante para que nos trabalhos sociais que nós fazemos hoje em dia, passar para o jovem, né? Que vale a pena, né? Vale a pena persistir, vale a pena com todas as dificuldades. Então esse é um pouquinho da minha caminhada, né? Aí depois eu me casei, conheci a minha bênção, a Bianca, e Bianca me ajudou muito, como tem me ajudado. E aí nós seguimos, né? Passei em concurso público, fui servidor público estadual, servidor público municipal. E aí depois da minha formação, consegui, já na primeira prova da OAB, passar na prova e já começar a exercer. Assim que eu terminei a faculdade, eu estava ainda no 9º semestre, prestei a prova para a OAB, e depois da colação, no dia seguinte, Deus me abençoou e eu já pude exercer, né, a minha profissão de advocacia, e até hoje nós temos seguido aí atendendo, né, prioritariamente pessoas carentes, né, pessoas que muitas das vezes não têm condições de pagar, né? Nós estávamos até conversando aqui nos bastidores sobre consulta. Às vezes a pessoa quer uma consulta, quer apenas uma orientação, não necessariamente aquilo vai virar um processo, mas a pessoa quer uma orientação, de repente, para poder se posicionar, para ter uma conciliação entre uma situação familiar, uma situação de vizinhança, né? Uma situação no emprego, no trabalho. E aí nós prestamos esse serviço e uma cota social, digamos assim, né? No meu escritório, nós sempre tivemos uma cota social para atender as pessoas carentes, porque a minha origem exige isso de mim. Então, esse é um pouco da minha história, e fica à vontade aí eu fico à disposição, né? E você fica à vontade aí para fazer as perguntas. Cara, doutor, é muito, muito bom ver você contando a sua história, porque assim, a gente, por mais difícil que pareça, por mais complicado que seja, existe a mínima possibilidade de conseguir fazer alguma coisa. Você conseguiu um vestibular, conseguiu ali um estudo, e eu fiquei com uma dúvida no meio do caminho. Você conseguiu se formar antes ou depois de perder sua mãe? Depois, infelizmente. Depois, porque o sonho é se formar para dar o tão sonhado orgulho do diploma, né? Mas o Deus foi tão bom comigo, tem sido tão bom comigo, que eu perdi a minha mãe. E aí, meses depois, ou um ano depois, eu conheci a minha esposa Bianca, e a mãe dela foi minha mãe também. Te adotou. Me adotou. Ela também, por ironia do destino, digamos assim, tinha acabado de perder um filho, né, perto da minha idade também, na época, vítima de câncer. E aí nós nos encontramos. Ela perdeu um filho, né? O único filho homem, e eu tinha perdido a minha mãe. E aí, nessa simbiose aí, nós conseguimos construir uma relação muito boa. Minha sogra, infelizmente, faleceu este ano, em fevereiro. E foi uma pessoa, assim, eu sou suspeito, né, para dizer, a gente tem muita brincadeira com sogras, né? Muitas brincadeiras, mas minha sogra, ela foi uma mãe para mim. Eu aprendi muito, eu me emociono ao falar dela, porque
ela me adotou e ela somou muito para minha vida profissional, tá? E para minha vida social. Ela era uma líder, né? Fundadora de uma associação que tem 40 anos, a Ogban, e eu aprendi muito, né, nessa caminhada com ela. Depois de formado, ela pôde prestigiar, né, esse sonho realizado da minha parte, e eu tenho certeza que ela está com Deus e está muito feliz, né, não só comigo, mas com a minha esposa e com todos nós que continuamos com o legado dela. Cara, é bom saber que existe uma palavra que você falou, que eu tenho falado bastante, que é o legado, né? Às vezes a gente acha que não está construindo nada, que nada tem futuro. Quando, na verdade, a gente está construindo um legado para as pessoas que vão vir depois de nós. Sim. Né? E aí, o que eu falei esses dias aqui, doutor, que é o seguinte: aqui no podcast é um negócio momentâneo. Você está vindo aqui agora, tal, e amanhã passou. Mas daqui 10 anos, se o YouTube não cair, vai estar lá a nossa entrevista ainda. Sim. Então, seus filhos, seus netos, a próxima geração vai ver isso aqui. Isso é legal. Então, meio que é algo que fica eternizado. Né? Faz parte desse legado. É um tipo de legado, né? E eu queria saber, assim, o que te fez escolher o direito, cara? O direito, ele está dentro do conhecimento humano, né? Dentro da área de humanas. E ele tem uma forte ligação, né? Com injustiça, com fazer justiça aos necessitados, aqueles que realmente são desprovidos, né, de recursos. Então o direito ele faz o curso de direito é uma verdadeira viagem, né, na história. Pega lá atrás, lá do começo da nossa sociedade, né? E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de história, de geografia e de antropologia. E o direito, ele se socorre dessas áreas, né? Se socorre dessas áreas para poder trazer uma solução para um deslinde, para uma situação, para uma causa que de repente está posta ali. Não é incomum o operador do direito, eu digo o juiz, o desembargador, o advogado, o promotor, se socorrer de outras áreas do conhecimento, e aí eu cito, né, a história, a antropologia, para poder fundamentar as decisões. Então isso é muito bacana, porque muitas vezes o que acontece com o direito é o que acontece com a economia, né? Quando eu falo em economia, a gente pensa que são só números e números. A economia é mais história do que número. E o direito também. O direito não é só lei. Né? Só lei, artigo de lei, artigo de lei, artigo de lei. Porque se nós fôssemos cumprir, né, tudo aquilo que está na Constituição, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Né? Na Constituição, desculpa, na Constituição, lá na parte que fala dos direitos sociais, diz que o salário mínimo ele tem que ser suficiente para o cidadão pagar as despesas de saúde, educação, lazer, vestuário, previdência social, está na Constituição. O salário mínimo deve ser capaz, né, suficiente. Direito constituído à moradia. Tudo para poder custear tudo isso. A gente sabe que o salário mínimo, R$ 1.412, a gente não consegue, né? Que brasileiro consegue sobreviver com R$ 1.412 e dar conta de tudo isso que está previsto lá na Constituição. Então, o direito não é só lei daqui, lei dali, artigo daqui, como a gente vê nos filmes americanos, né? Os filmes norte-americanos, é lei daqui, está absolvido, está condenado, não. O direito ele vai trabalhar muito com a questão da ética, muito com a questão da moral. Então, isso, de certa forma, me atraiu para essa área, né? Então, isso tem me ajudado também na caminhada, nas orientações, nas resoluções, né, dos problemas. E há um grande mito aí de quando a pessoa escolhe a área do direito, aí vem sempre um ou outro e diz assim, olha, tome cuidado, tem muito advogado, mais de não sei quantos milhões de advogados, você quer ir para essa área está saturada, está sobrecarregada. Mas ao mesmo tempo que tem muitos advogados, a sociedade não para de crescer, Júnior. Então são muitos problemas, né? Então, se a gente for fazer uma equação de forma proporcional, ainda falta advogado, porque são muitas pessoas e muitos problemas, né? Muitos problemas. Então isso aí é um mito, tipo, não vai para o direito não, que a área está saturada. Não, tem... A sociedade é muito grande, né? A densidade populacional tira aqui por Ferraz, né? Ferraz já passou 200 mil. Itaim Paulista, que não é um município, né? Tem 400 mil
habitantes. 400 mil habitantes. Caraca. Que não é um município, o dobro de Ferraz. Então, imagine, onde tem habitantes tem problema social, tem conflito. Então, na verdade, falta advogado. Né? Não, e ainda assim, as coisas elas se atualizam, porque agora tem o advogado que é especialista em problemas da internet. Sim. O advogado que é especialista, por exemplo, no caso de... Aqueles casos de vazar a imagem das pessoas, intimidade, essas coisas, né? Então, assim, o direito está se atualizando o tempo todo, né? Direito do entretenimento, direito cibernético, né? O biodireito, né? Tem direito ambiental. Então, tem uma gama aí, né, de áreas dentro do direito que dá para ser explorada. Né? E aí, assim que você se formou, você já foi para a área pra área social do direito? Sim. Eu comecei, a minha carteira ela foi se formando já nos primeiros meses após a minha formação, após a minha conclusão de curso, na área previdenciária. Então, eu atuei muito forte na área previdenciária nos primeiros anos da minha carreira. Né? Por quê? Porque é uma demanda que ela cresce, né? Porque as pessoas vão alcançando a idade, as pessoas vão preenchendo os critérios, os requisitos para uma aposentadoria, ou até mesmo um auxílio doença, às vezes um auxílio maternidade, um auxílio... Então, o direito previdenciário está presente na nossa vida aí mais do que a gente pensa, né? Porque qualquer relação de trabalho que você tem, de emprego que você tem, o direito previdenciário ele vai, de alguma maneira, ali permear. Então, seja para você se aposentar, seja para um auxílio, né, maternidade, um auxílio doença. E eu comecei a entender que era uma área que, pelo menos na minha época, né, era uma área que era pouco explorada e você tinha muita procura, né? Muita procura. A demanda era alta, né? E não dava-se conta. As pessoas procuravam muito a Defensoria Pública, né? Principalmente da União, para lidar com esses casos de INSS. E a Defensoria Pública não dá conta, né? Porque são muitas, né? Muitas pessoas e poucos defensores. E aí eu entendi que ali seria a minha área inicial. Aí a minha carteira foi se formando, a gente foi atendendo e hoje eu sou conhecido por trabalhar muito forte nessa área previdenciária. Cara, essa área, eu sou leigo, né, no direito, então assim, a área previdenciária eu vejo que é um negócio que só cresce a demanda, né, e aí a gente tem cada vez mais, assim, a gente vê muitas pessoas desassistidas, né, Sim. Da defesa mesmo, né, não só dos advogados da União, mas também dos particulares, porque você vê, por exemplo, tem alguns casos, eu não sei como que funciona, né, mas pessoa que não consegue se aposentar nunca, chama um advogado, o advogado cobra às vezes uma baita de uma grana e não consegue nada. Né? Acontece. Mas aí eu queria até que você desse a sua opinião, assim, por que a gente tem cada vez mais casos de insucesso nessa área? Pois é. A Previdência... É uma percepção minha, né? Pode ser que eu esteja errado. Então... Não, a Previdência... Não, você tem razão. A Previdência... ela passou por uma reforma, né? Recentemente ela passou por uma reforma e essa reforma, ela infelizmente, ela trouxe critérios, né, que acabaram por endurecer acesso a alguns benefícios. E aí, por conta disso, a gente tem, como você mesmo disse, casos de insucesso. Mas qual que é o segredo, né? Pelo menos para mim, né, que eu considero o segredo, não segredo, mas talvez não digo nem um mecanismo, né, mas seria uma ferramenta. Você ser o mais transparente possível com o seu cliente nessa área, né? É algo que deveria acontecer naturalmente. Eu estou colocando como ferramenta, que não seria nem a palavra correta, mas seria algo naturalmente do profissional do direito. Eu procuro atuar com transparência. Quando o cliente chega até mim, ou assistido que seja dessa cota social, eu sou sincero com ele. Olha, sua situação não dá, não vou te vender aqui uma situação que você não vai conseguir alcançar o benefício. Por quê? Porque a Previdência passou por essa reforma e, por conta dessa reforma, hoje você não tem o direito. Lá atrás, talvez, você teria o direito, de repente, numa regra de transição, a gente poderia até tentar te encaixar numa regra de transição, né?
Mas esse é o segredo da transparência, né? A transparência. Eu vejo por aí, muitas das vezes, você segurar o cliente numa situação que você sabe que você não vai ter isso naquela situação. Então, eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho da forma de explicar para o cliente, né? Talvez o cliente ele não tenha o preenchimento dos requisitos hoje, mas daqui 1 ano, 2 anos, ele pode alcançar esses requisitos. Tanto que eu tenho clientes que eu orientei dessa forma 2, 3 anos atrás, e hoje eles me procuram para a gente poder dar entrada no processo de previdenciário deles. Porque lá atrás eu orientei e falei, olha, hoje você não tem esse direito, mas daqui 2, 3 anos você vai alcançar, se você seguir as orientações, continuar contribuindo, recolhendo ou trabalhando formalmente, você vai ter o direito sim. E isso é legal porque quando eu abri meu escritório, eu não precisei colocar placa no meu escritório, né? Então foi muito bacana. A minha carteira foi crescendo, Júnior, sem eu precisar fazer divulgação. Eu não coloquei placa no meu escritório. As pessoas chegavam, eram atendidas, né? Saíam satisfeitas com o trabalho e aí começavam a divulgar para outros. Eu já cheguei até a dispensar, encaminhar para colegas, né, clientes, porque eu não estava dando conta ali daquela alta demanda que vinha por indicação de outros clientes que tinham já passado pelo nosso escritório. Então, eu acredito que esse é o segredo, é a transparência, né? Transparência. E o insucesso ele vem por conta disso, por conta das reformas que houve nos últimos anos na Previdência. Então, para cada tipo de benefício, cada espécie de benefício, você tem requisitos diferentes. Então, você tem carência, né, que é o tempo, você tem o mínimo de contribuições, você tem a idade. Então, para cada benefício, você tem requisitos diferentes. E a reforma, ela veio justamente para poder endurecer um pouco mais o acesso aos benefícios. E as pessoas não entendem, porque para nós que somos advogados já não é fácil, porque são várias regras de transição ao longo do tempo. Você imagina, uma pessoa que trabalhou 28 anos, vou pegar o caso de uma mulher, trabalhou 27 anos, 28 anos, aí vem uma reforma da Previdência que diz que agora, ela além do tempo mínimo de contribuição, ela tem que ter 62 anos de idade. Mas, muitas das vezes, essa mulher começou a trabalhar muito cedo, lá com 18 anos, 17 anos, e ela atingiu 30 anos de trabalho com 45, 51, 53 anos de idade. E na cabeça dela, ela vai se aposentar. Poxa, eu não vejo a hora, 30 anos de trabalho, tenho que me aposentar. Só que não. Por quê? Porque a lei agora trouxe, né, a mudança para endurecer. A mulher só se aposenta se tiver no mínimo 62 anos de idade. E aí, como que faz? Né? Porque a televisão não explica isso. A televisão não explica. Você vê debates lá na televisão, não, reforma para isso, reforma para aquilo, mas não há uma explicação. Então, isso dá um nó na cabeça da pessoa, né? E como que faz? Aí você tem que ver se essa pessoa se encaixa em alguma regra de transição, porque se ela estiver perto de completar os 30 anos, aí tem uma regra de transição, ela paga um pedágio, e aí você tem que pegar caso a caso ali e ver se encaixa. Então, o interessante é ser transparente, né, com o cliente, com o assistido, e explicar, né, que aí o cliente sai dali satisfeito. Ainda que, de repente, ele não consiga ali, naquele momento, alcançar o benefício, mas pelo menos ele sai dali, né, com aquela dúvida elucidada e sai bem orientado. Né? Nós rumamos aqui para o direito e não saímos mais do direito, né? Então, mas assim, eu já ia sair, não ia ser do direito, porque assim, eu acho que as coisas elas andam muito coladas, sabe? A gente tem, hoje no nosso país, os 3 poderes, né? Sim. Executivo, legislativo e judiciário. E se a gente for parar para pensar, o legislativo faz o quê? Cria projeto de lei. Sim. O judiciário é a parte que é basicamente o que o advogado faz, o juiz e tal, né? Então, assim, a gente está tudo dentro da política. É que as pessoas, elas... O que eu costumo falar, assim... As pessoas deturparam o termo política a PT e PSDB, Lula e Bolsonaro. E política não é isso, gente. Não. Isso é a política partidária, que são Sim. os partidos. Mas a política é muito maior do que isso aí. Também considero. Né? E aí, por exemplo, você falou muito da Previdência. A gente teve a reforma da Previdência em 2018? 2019, né? Com o Michel Temer ali. Isso. Cara, e aí, isso não é política? É política. Isso é política pura. Pura.
E assim, as pessoas, elas não, na hora de votar, elas não escolhem direito. Não que elas não escolhem direito, as pessoas não têm nenhum conhecimento do que tá votando. É verdade. E aí você coloca um representante lá que vai votar a reforma da Previdência e depois você não se aposenta por um cara que você colocou lá dentro. É verdade. É verdade. A importância, né? A importância do voto. Né? A importância do voto. E a importância também, o doutor, que eu falo pra galera, de acompanhar em quem você votou. Exatamente. Porque eu votei no deputado porque eu gosto dele. Beleza, mas quais foram os projetos de lei que ele votou? Às vezes o cara votou a favor da reforma da Previdência pra te ferrar, pra você não se aposentar, e você tá votando a favor do cara. Então isso é política. Se você fizer uma enquete e perguntar para as pessoas em quem você votou há 4 anos atrás, você pode ter certeza que você vai ficar surpreso, que pelo menos a metade não vai se lembrar. Só vai saber para presidente. Presidente e prefeito. É verdade. Só. As pessoas se atentam a isso, a presidente e prefeito. E política não é só isso. Não é. Não é só isso. E aí, aproveitando esse gancho, para falar assim, o que aconteceu de forma macro na última reforma da Previdência que impactou na vida das pessoas? E como que a política afetou isso? E como que a política afeta a vida das pessoas no dia a dia? Sim, de forma macro, afetou principalmente as pessoas carentes. E eu digo isso por quê? Qual que foi o fundamento, né, fundamento utilizado para a reforma da Previdência? Eu, particularmente, acho que reforma não seria o termo correto. Porque quando você vai fazer uma reforma, por exemplo, você vai fazer uma reforma da tua casa, você vai reformar para quê? Para ficar melhor. Para ficar melhor, né? Agora, quando você reforma para piorar a situação da pessoa, aí não é reforma. Para mim é um retrocesso, né? Então, a reforma, ela prejudicou e prejudica agora, né, depois de aprovada, as pessoas mais carentes. Por quê? Qual que foi um dos fundamentos? O brasileiro está vivendo mais, né? Aí, o autor do projeto de lei, junto com a equipe dele lá, levantou a mão e disse: olha, os dados do IBGE, a tábua do IBGE, traz para nós que o brasileiro está vivendo até 79, até 80 anos. Né? Então, se o brasileiro está vivendo mais, ele tem condições de trabalhar mais. Né? Essa foi chicote no lombo do povo. Esse foi o argumento. Né? Então, a população está tendo mais qualidade de vida e está vivendo mais. E é um erro. Por quê? Recentemente saiu dado público, né? Recentemente saiu um resultado aqui na Zona Leste de São Paulo, né? E nos bairros periféricos também das regiões do Alto Tietê, qual que é a taxa de sobrevida da população. A taxa de sobrevida da população que mora nesses bairros periféricos é de 57, 59 anos. Gira em torno. Aí tem para mulher e para homem, né? 57 para um e 59 para outro. Na periferia, nos bairros periféricos. Eu tinha visto um comparativo da cidade de Tiradentes com Jardins, cara, absurdo. Isso que eu ia falar agora, exatamente. Isso que eu ia falar. Aí, esses mesmos dados, essa mesma pesquisa foi feita lá em Moema, no Brooklyn, no Morumbi, nos bairros de alto padrão. E lá sim, lá subiu. Lá a taxa de sobrevida foi para 78, 77. Mas como que você vai fazer vai colocar tudo na mesma vala? Você pega o morador da cidade de Tiradentes, você pega o cara que é pedreiro da cidade de Tiradentes, que é um serviço digno, mas é um serviço pesado. O cara trabalha 30 anos ali na obra, na construção civil. Você acha que quando ele chegar a 57, 58 anos, ele vai ter a mesma saúde que uma pessoa que mora lá nos Jardins, que tem um poder aquisitivo, que tem uma saúde de qualidade, um acesso a saneamento básico, acesso a uma educação de qualidade, acesso a serviços de psicologia, acesso a serviços de saúde que são elementares para a nossa vida? Será que a gente pode comparar? Não. Comparar, isso é um absurdo, isso é uma covardia. Usar esse argumento do IBGE, né, que o brasileiro vive mais, para poder aumentar o critério para aposentadoria. Então, esse é o primeiro fundamento que eles utilizaram, a primeira tese, que é infundada. Né? Não tem como você colocar no mesmo balaio o morador da periferia com o morador de alto padrão. A taxa de sobrevida aí, a diferença já é clara, é nítida. É a própria tabela do IBGE que eles utilizaram como fundamento, né, como referência, já denuncia, né, que é algo injusto.
E o segundo argumento que eles utilizaram foi que a Previdência estava quebrada, né? A Previdência estava quebrada, falta dinheiro para a Previdência, e aí a pessoa precisa trabalhar mais para contribuir mais para poder manter o sistema em pé. Também é uma falácia, outra mentira. Ao longo desses anos trabalhando com Previdência, eu pude conhecer as várias fontes de receitas que a Previdência tem. Várias fontes. Pra você ter uma ideia, você pega uma empresa, ela recolhe 20% da folha de pagamento para o INSS. Vamos imaginar, você pega um atacadão da vida. Se ele tem uma folha de 1 milhão, pega todos os salários de todos os funcionários lá do atacadão, desde a pessoa que trabalha na conservação até o gerente, até o CEO lá. Você pega toda a folha de pagamento deles. Aí vamos imaginar que dê 1 milhão. Dá muito mais. Vamos imaginar. 1 milhão. 20% dessa folha de pagamento já vai para o INSS. Ou seja, 200 mil reais. Né? E é muito mais. A gente sabe que é muito mais. O atacadão tem no Brasil inteiro. Aí você pega o Bradesco, você pega o Itaú. Toda empresa recolhe 20% da folha de pagamento. Ou seja, quanto maior a empresa, maior é o recolhimento para o INSS. Aí não para por aí. Tem o empregado. O empregado desconta lá no mínimo 8% do salário dele. Quem é empregado e está nos assistindo sabe o que eu estou dizendo. É só pegar na folha lá no contra-cheque e vai estar lá embaixo, lá o percentual que é descontado de INSS. Então o empregado paga o INSS. Quantos empregados nós temos no Brasil? Quantos empregados? Muitos, né? Todas as empresas, todos os empregados recolhem. Aí nós temos os microempreendedores individuais, também recolhem. Aí nós temos os jogos de azar, né? Que é os jogos de loteria. Aquele volante de loteria que tem aquelas letrinhas bem pequenininhas, aí tem aquela Mega Sena da Virada. Quando a Mega Sena da Virada está pagando lá 500 milhões, ela já recolheu, ela já arrecadou quase o dobro, porque vai uma parte boa ali daquela fatia vai para o INSS também. Então são várias fontes. Como que um sistema desse que tem várias fontes, ele quebra? Só se ele for mal gerido, você concorda comigo? Se ele for mal gerido. Agora, com tantas fontes de receita assim, usar essa tese de que precisa se fazer uma reforma para poder manter o sistema também é infundado, é uma falácia. Tanto que assim, você nunca vai ouvir, Júnior, de nenhum político, seja ele de esquerda, seja ele de direita, de centro, qualquer um que entrar lá no governo, você nunca vai ouvir dele lá na televisão dizer a Previdência está em azul. Nunca ele vai dizer isso. Nunca. A Previdência pode estar lá com os cofres lá abarrotados, mas nunca nenhum vai dizer lá a Previdência está em azul. Por quê? Se ele disser isso, ele vai desestimular a pessoa a recolher, a contribuir. Né? E vai falar que é a realidade mesmo, que a Previdência não precisa de reforma para poder se manter em pé. Então, na verdade, isso é uma falácia. E isso prejudicou as pessoas que mais precisam. Então, hoje em dia, vamos pegar um exemplo aqui de um morador periférico que começou a trabalhar com 18 anos de idade, para um homem, 18 anos de idade. E ele não parou mais. Começou lá como jovem aprendiz ou como estagiário e não parou mais, porque desde então ele começa a recolher. E aí 18 mais 35 dá 53, que era a antiga regra, 35 anos para homem. Quando ele chega aos 53, ele já trabalhou 35 anos direto, ele já está cansado. Ele fala, vou me aposentar. Não vai. Porque ele precisa ter 65 de idade, 65 de trabalhar idade. mais 10 mais 12. anos, 12 anos direto. Então, 35 mais 12, no final das contas, ele trabalhou 47 anos de idade. Pra viver, se esse cara viver até os 70, ele trabalhou 80% da vida dele. E aí, dependendo da ocupação dele, se ele trabalhar 47 anos e for uma pessoa assim muito, muito forte mesmo de saúde, mais 2, 3 anos, depois já começa a fazer os problemas de saúde, né? Fazer uso de medicamento. E é difícil, entendeu? Essa parte aí que mais prejudicou, né? Esses dois argumentos, que na verdade são argumentos infundados, mas é aquilo que você falou. A população vota, às vezes não sabe em quem está votando, né? Vota porque o cara é bonito, vota porque o cara prometeu, vota porque o cara é do partido X, do partido Y, mas na verdade você precisa conhecer, né, o que aquela pessoa que você está colocando como representante, que o poder, como diz na Constituição, ele emana do povo. Então, o poder é nosso, né? E nós elegemos os nossos representantes. Então, o nosso poder de eleger os nossos representantes. Mas será que essas pessoas que nós estamos elegendo, elas estão nos representando? Precisa ver. Né? Precisa ver.
Eu tenho uma teoria, doutor, que é meio contraditória, meio contramão. Eu acho que essas pessoas, elas representam não o povo, mas elas representam quem coloca eles lá. Sim. E a gente tem uma falsa percepção de quem coloca esse povo lá, esses caras no poder, é o povo. Porém, o povo vota naquilo que aparece para ele. Quem aparece, quando você vê uma disputa grande, é 2 ou 3 nomes. Sim. Que são os nomes que estão sendo mais bancados por aqueles. Porque assim, a reforma da Previdência piorou a vida do povo da quebrada, da periferia, mas alguém se beneficiou disso. Não só do poder público, mas do poder privado. Porque uma empresa que tinha um funcionário que ele ia se aposentar com 53 anos, esse cara é obrigado a ficar mais 10, ele não vai pedir as contas. Não vai. Porque ele vai trabalhar lá sofrendo, ralando, e aí você aumenta o exército de reserva, porque tem mais pessoas no mercado de trabalho, aumenta o número de desempregados, porque esse cara ia sair, ia dar 10 anos de vaga pro próximo, Sim. mas ele não dá porque ele vai ter que ficar lá para se aposentar. Sim. Ou seja, uma pessoa a menos no mercado de trabalho, mais um desempregado. Quanto mais desempregado, mais você tem oferta e demanda. Você tem muita oferta, você fala, pô, eu vou te pagar R$1.000 se você trabalhar aqui. Aí você fala, não quero. Então tá bom, você não quer, tem 10 ali que quer. E aí você entra naquele negócio. Quem tá ganhando com isso? Quem lucrou com isso? Além dos políticos. É uma boa reflexão, porque é aquilo que você falou, né? Às vezes não, na maioria das vezes aquela pessoa que está lá, ela foi colocada, né, por grupos, né, que não nos interessam. É o que você falou. Uhum. E hoje, isso é muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu sei que nós estamos nos caminhando aqui para os minutos finais, mas eu não posso deixar de falar isso. Já? Ou não? Pior que já. O tempo passa rápido. A hora passa rápido, mano. O que acontece? Hoje em dia, como Aristóteles falava lá, na época da Grécia Antiga, a política é uma arte, né? Política é uma arte. E hoje em dia, qual que é a arte de se fazer política? É a arte ideológica, né? Você usa a ideologia. A ideologia, ela vai à sua frente, né? Eu não preciso mais. Eu como um líder, eu consegui colocar ali na cabeça daquele grupo aquela determinada ideologia, eu não preciso nem mais aparecer. A ideologia vai à minha frente. Então as pessoas brigam, as pessoas até matam, como a gente já viu aí, por conta de ideologia. Quando eu falei ideologia, quando a pessoa entende que aquele que é diferente de você por uma situação ou outra, ele tem que ser eliminado. Ele tem que ser eliminado por quê? Porque ele não converge com a tua ideologia. Não converge. Então é uma guerra de ideologia. Então você põe uma ideologia de um lado, uma ideologia do outro, e essa bandeira, essa guerra ideológica, ela persiste. E aí os caras que criaram isso, os artistas políticos, eles não precisam sair mais do ar-condicionado. Não precisam mais sair do ar-condicionado. Entendeu? As pessoas vão para a rua e vão defender sem sequer conhecer, saber o que estão brigando, por quem estão brigando, quem que é que idealizou, quem que é que colocou, né, isso na mente daquele grupo, e aquele grupo começou a disseminar, e aí onde entra o poder político, o poder econômico, o poder de influência, e aí você vai disseminando, e as pessoas vão para as ruas, vão para as casas, vão para as famílias, vão para as igrejas, vão para as empresas, né, com essa ideologia. E é difícil, cara. É uma coisa que deu certo, né, para eles, e é difícil você desconstruir hoje em dia. É difícil. Então você não tem hoje... Pega os debates aí, você não tem um debate programático, você não tem um debate de propostas, você tem um debate ideológico. Porque a ideologia virou uma bandeira muito forte. Então isso deu certo para eles. É muito complicado. Por exemplo, aqui em Ferraz de Vasconcelos, eu não me lembro, não sei você é morador daqui. Qual foi o último projeto ou o último grande programa, pegando aí todos os políticos que passaram até hoje na cidade? Qual foi o grande projeto, o grande programa que foi feito para a cidade? Você pode falar na maior honestidade, na maior sinceridade. Eu, sinceramente, eu não me lembro de um programa assim que foi feito um programa legal para a cidade, pensando no macro. Cara, pensando no macro, se a gente for pensar no macro mesmo, a gente vai voltar em um determinado tempo aí, por exemplo, que a gente não tinha a estação Janete, a estação Ferraz era precarizada. Isso é macro, porque você com a estação Janete ali, cara, o que facilitou a vida das pessoas que moram na Vila Jamil, no Santo Antônio, São Francisco, absurdo. Antigamente, pessoas que para ir trabalhar tinham que pagar 2, 3 passagens, economizou, vai a pé da estação e pega só o trem e vai estar em São Paulo. Então, beleza, isso é uma política macro.
E o Hospital São Marcos. Ah, é estadual. Beleza, é estadual. Mas alguém daqui da cidade brigou pra que ele ficasse aqui. Ele podia estar em Poá, podia estar em Itaquá, mas ele tá aqui. Alguém na nossa política no passado brigou pra ele estar aqui. Isso é uma política macro. E aí, nos últimos anos, eu sempre bato nessa tecla aqui, doutor. Você não vê construções novas. Por exemplo, a prefeita, ela tá fazendo um trabalho até que legal? Em algumas partes, sim. Mas ela não construiu nada. A cidade ela se deteriorou de uma forma que nada se foi construído nos últimos anos. Quando foi a última vez que levantou paredes para fazer um novo posto? Aí vão falar, Jamil. Só que na Jamil já tinha um posto. Você construiu para melhorar o órgão que tinha. Ah, o posto da Vila Correia. Já tinha um posto ali que eles usaram e se manteve. Mas não foi construído novas paredes. Quando foi que foi feita uma nova escola? Uma nova creche do zero? Sim, não, concordo. Quando você falou da estação, concordo. Embora seja competência estadual, também estação, é uma competência estadual, mas tem que ter a luta interna. Deve ter tido uma influência também daqui do município. A questão do hospital também concordo com você, que está sobrecarregado, sucateado e sobrecarregado. Uhum. E aí você me falou de pós-saúde, que também é um tema muito caro para nós. Saúde é elementar, saúde é básico. Saúde, iluminação pública, um bilhete único integrado, isso aí não é luxo, isso aí é o básico. Nós estamos aqui com cidades vizinhas, Poá tem o bilhete único, São Paulo, não pode, a gente não pode viver numa cidade que tem 2 ou 3 linhas de ônibus. A gente não pode viver numa cidade em que lá no Margarida, na Vila Margarida, que é o maior colégio eleitoral da cidade, tem pessoas com deficiência que tem que subir uma ladeira para poder pegar o ônibus no ponto de ônibus lá na rua de cima, na Estela Mazuca. Né? Na Vila Jamil a mesma coisa. Então a gente não pode ter numa cidade 2, 3 linhas de ônibus. A gente não pode ter numa cidade a falta de um bilhete único integrado. Aí a pessoa sai de casa, sai lá da periferia, sai lá da Vila Jamil, da Vila São Paulo, vem passar por uma consulta aqui, seja no centro. Pagar 2 passagens. Aí paga uma passagem, depois aí não tem um remédio aqui, ela vai até uma farmácia, tem que pagar outra passagem. De repente ela quer visitar uma parente, um familiar que está numa situação difícil também, tem que pagar outra passagem. De repente o filho tem uma consulta num especialista, tem uma terapia, tem que pagar outra passagem. A pessoa vai gastar mais de R$20 por dia só de transporte público. Isso é um absurdo, isso não pode. Tá? Por isso que eu presto muita atenção nessas campanhas agora dos candidatos. Quando começa a falar eu prometo, eu já fico de orelha em pé. Eu também. Eu prometo. Não, primeira coisa é saber qual que é a função de um vereador. Saber qual que é a função de um vereador. O vereador, ele elabora projetos de lei de interesse da coletividade e ele fiscaliza o executivo no cumprimento das metas e a gestão dos recursos. Então não adianta o cara falar eu prometo. Não, ele tem que elaborar projetos de lei que são de interesse da cidade. Por exemplo, o bilhete único é coisa básica, né? Não é um luxo, eu vou ver se consigo. Não, primeira coisa, e tem que ser algo unânime, tem que sentar lá na Câmara lá e ser uma coisa unânime e depois apontar aquele que é contra e por que ele é contra do bilhete único. Por que ele é contra? Por que ele é contra o bilhete único? Por que ele é contra a ter uma iluminação pública de qualidade, como tem em Poá, os postes com LED? Né? As mulheres saem de madrugada para poder irem até os pontos de ônibus. É uma loucura. Não tem iluminação pública. Você não tem transporte público, não tem iluminação pública, você não tem um ponto, uma parada de ônibus decente, de qualidade. Né? Que tem ali uma cobertura para poder abrigar a pessoa do sol, da chuva. Você não tem. Então são equipamentos básicos que a gente não pode. Isso aí não deveria ser uma vergonha a gente discutir isso. E aí, há mais ou menos 2 ou 3 eleições atrás, eu estava em casa e eu parei para ouvir um debate. E eu fiquei perplexo. Os candidatos a prefeito da cidade discutindo, tá aí no YouTube, discutindo a retirada ou a manutenção de um banco assento, um banco na estação de Ferraz de Vasconcelos. Poxa vida, os candidatos a prefeito discutindo lá. Não, vai tirar o banco, não vai tirar o banco, assento. Poxa vida, será que não tem coisa mais importante para a gente poder discutir na cidade? A gente vai discutir a retirada ou não de um banco? Não. Então a cidade, a Ferraz de Vasconcelos, infelizmente, Júnior,
ele vive uma velha política. Quando a gente fala uma nova política, nova política, não é só a questão dos nomes, não. A gente precisa, sim, de ter novos nomes, novas pessoas com ideias de interesse coletivo aqui. Isso é indiscutível, nós precisamos disso. Tá? Mas nós precisamos também desarraigar da velha política. Qual que é a velha política? Aquela velha política dos anos 70, que pensa no micro. Sabe, eu te ajudei aqui, então por isso eu vou votar em você. É o coronelismo. A época dos coronéis, exatamente. Então, assim, eu te ajudei aqui. Não, isso não faz uma cidade crescer. Você não tem um projeto de empregabilidade na cidade. Há anos atrás, houve um incentivo para que as empresas viessem para Ferraz. De fato, vieram. Está lá o Polo Industrial de Ferraz, tá? Masato Sakai, a Rua das Indústrias. Teve uma atração. Mas e a contrapartida disso? Não, eu vou atrair as empresas para cá, e aí, qual é a contrapartida? O que a empresa vai oferecer para o município? Poxa vida, fala com os empresários, né, na tratativa desses incentivos, tá bom, a gente vai, você pode se instalar aqui, a gente vai elaborar aqui um projeto de lei para que vocês tenham um incentivo fiscal, mas a contrapartida é que o seu quadro de pessoal seja pelo menos 30%, 40% da cidade, dos jovens da cidade. Ou dos idosos que querem se recolocar no mercado de trabalho e ter muita experiência para passar para nós, certo? Porque também houve esse distanciamento entre uma geração para essa geração digital e nós perdemos muito com isso. Porque o que nós temos para aprender com os idosos, com as pessoas mais experientes, a gente vai viver décadas e décadas e não vai conseguir absorver tudo, porque é muito bom. Antigamente as empresas faziam isso. Os jovens trabalhavam com os idosos que estavam para se aposentar e nesse processo de transição o jovem ia aprendendo até efetivamente aquele empregado mais experiente se aposentasse de vez efetivamente. Então você não tem um projeto de empregabilidade. Aí, o que as empresas vão dizer? Não, mas eu não... Sabe por que eu emprego pessoal de Mogi? Sabe por que eu emprego o pessoal de São Paulo? Porque é assim que funciona. Você vai uma hora dessa lá até as portas das empresas, os ônibus estão indo para Mogi, levar os funcionários para Poá, para São Paulo. Aí os empresários vão dizer assim, não tem mão de obra qualificada em Ferraz. Faz parceria, então. Faz parceria com o Senai, faz parceria com a ETEC. Você pega lá o aluno como a Volks até hoje faz, como as empresas lá do ABC fazem. Faz parceria, né, com a ETEC, faz parceria com o Senai. Ali a empresa pega o aluno, contrata o aluno como estagiário, o aluno começa a aprender ali como que se trabalha, pega ele ali como jovem aprendiz, daqui a pouco você efetiva o aluno. Ele se torna um profissional da empresa de Ferraz, onde ele mora. Aí para com essa história de cidade dormitório, que é uma forma de você aquecer a economia. Você concorda comigo? O cara que trabalha aqui, o funcionário que trabalha aqui em Ferraz, ele mora em Mogi, quando ele pega o pagamento dele no dia 5, ele vai gastar onde? Mogi, que ele entra no ônibus e desce lá já. Ele vai gastar na cidade dele. Ele vai passear na cidade dele, ele vai gastar na cidade dele. Agora, se você tem funcionários daqui que trabalham aqui, a tendência é que os funcionários consumam aqui. E aí você fortalece a economia. Que é um outro problema da cidade também. É um outro problema. As sociedades modernas, elas passam por um processo de evolução com a ajuda de 3 setores, que é o primeiro, o segundo e o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a iniciativa privada, que são as empresas, e o terceiro setor são as entidades sociais. Se você não tiver um fortalecimento desses 3 setores, a cidade não cresce. Não cresce. Então você não tem um fortalecimento. Aí quando você tem um agente público que não fortalece os equipamentos públicos, aí você espera que a iniciativa privada ajude. E você não dá o incentivo para a iniciativa privada necessário para poder ajudar nesse processo de evolução do município. Você não fortalece também as entidades do terceiro setor. Aí fica difícil, a cidade fica parada. Ferraz está atrasada. Essa é a realidade. Está muito atrasada. Tá? Até Itaquá passou Ferraz. Itaquá, que tinha o estigma de ser uma cidade, muitas áreas, né, vazias, descampadas, o pessoal tinha uma insegurança muito grande, né, Itaquá já passou Ferraz. Tá? Você tem lá uma política muito forte, a GCM na rua, ajudando a fazer, embora não seja o papel da GCM, porque segurança pública é de competência estadual, mas você tem como fortalecer a GCM. Hoje a GCM ajuda, é uma parceira lá em Itaquá, da comunidade. Já aqui em Ferraz você não tem.
né? Não tem. Ah, mas segurança pública, aí a prefeita vai dizer, mas segurança pública não é competência da municipal. Sim, concordo, não é competência, eu sei, tá na lei lá, não é competência. Mas você pode muito bem pegar as divisas e fazer parcerias com o governo do estado e ali você ceder os espaços para que ali se instalem postos da Polícia Militar. Nas divisas, você põe um posto da polícia, cede um espaço lá, coloca o posto da Polícia Militar nas divisas, que é onde acontecem as coisas mesmo. O pessoal entra, sai, entra da cidade, né? O pessoal fala que Ferraz é rota de fuga e, né, para poder você consegue por Ferraz e ter acesso a vários municípios. Então põe lá, né, as bases da polícia. Isso ajuda também a inibir um pouco essa questão, esse roubo de celulares, porque se fosse só o roubo em si, mas não é o roubo, né? Não é só o roubo. Vem o roubo e depois vem a violência também, né? Por conta desse roubo, né? Que às vezes por causa de um roubo a pessoa na hora da emoção ali acaba até ficando nervosa, reagindo, e quantas tragédias nós já vimos por aí. Então não é feito nada a esse respeito. Então você não tem uma política de empregabilidade, você não tem uma política que fortaleça a saúde. Eu tenho um filho autista, meu filho de 19 anos é autista. Imagina, há 19 anos atrás, né? Hoje o autismo é meio que moda, né? Para as pessoas, né? Que não conhecem. Agora, na nossa época, eu e a Bianca, nós lutamos muito para cima e para baixo, porque você não tinha especialistas que sabiam lidar com o espectro da pessoa autista. Eu não sabia do espectro autista, eu não sabia. Hoje você já tem especialistas. Pra você ter uma ideia, o único equipamento que nós temos na cidade, e não é o equipamento público, que acolhe as famílias, inclusive acolheu a nossa, é a MAF, da dona Sueli e da Keila. Elas são mãe e irmã de um autista, o Zé, de 40 anos de idade. Então, de tanto sofrer, de tanto lutar para lá e para cá, e vai para o município, vai para outro, vai para a cidade, sai daqui de madrugada para tentar atendimento em São Paulo e em outras cidades aqui, elas, graças a Deus, resolveram, né, com muita luta, muita dedicação, elas abriram essa associação, né? Fundaram, né? A palavra é essa, fundaram a associação que é a MAF, está hoje aqui na rua do Hospital São Marcos, desde 2011, não recebe R$1 do poder público, acolhe lá mais de 100 famílias. Aí detalhe, acolhe não só o autista, mas acolhe as famílias dos autistas, que é o mais importante, porque quando você tem uma pessoa diagnosticada com autismo em casa, toda a família passa pelo tratamento, porque toda a família abala toda a família. Com certeza. E você não tem, né? Você não tem. Aí você vê muito candidato por aí com lacinho aí nas ruas, né? E o cara nem sabe o que é. Aí tem o cara com lacinho lá do autista nas bandeiras dele aí. O cara nem sabe. Pergunta para ele se ele já pisou na MAF, lá já entrou na MAF, para poder conhecer um pouco do trabalho e da luta, do quanto eles precisam do apoio do poder público que eles não têm. A MAF é mantida com recursos das próprias mães. As mães que pagam ali a contribuição para ter ali um psicopedagogo, para ter um neuro, para ter atendimento terapêutico, né, ocupacional, para ter todas as terapias que são necessárias para o autista, e não só o autista, porque lá também tem o síndrome de Down, tá? e outros espectros também. E aí eu falo para você por que Ferraz não tem um equipamento voltado para isso. Agora, fiquei sabendo que agora, por conta aí de toda a eleição, de estar na moda esse lacinho, eles estão para inaugurar aqui, inclusive perto de nós aqui, do estúdio, uma casa do autista. Né? Uma casa do autista, mas você pode ter certeza que se trata mais de uma jogada política do que realmente um compromisso, né, com as famílias. Porque desde 2011 a MAF está nessa luta, aquela que deve estar nos assistindo juntamente com a Sueli sabe disso. Eu tenho um profundo respeito com essas mulheres, 2 guerreiras, que acolhem essas famílias aqui de Ferraz de Vasconcelos, e não só de Ferraz, né? Não só de Ferraz. Vem famílias de outras regiões, de Poá, de outras cidades aqui do entorno, de São Paulo também, muitas famílias de São Paulo, porque é um trabalho feito com muito carinho, um trabalho feito de qualidade. Infelizmente, Júnior, não tem o apoio. Tá? E até uma coisa que tem a ver com o direito, como você falou, é interessante, né? O Brasil ele pode ser até processado, o município de Ferraz pode ser processado nos tribunais internacionais por conta desse descaso. Porque o Brasil é signatário
da Convenção de Nova York de 2007, que se compromete em acolher e cuidar em todas as áreas do público com deficiência. E a gente não vê isso. Ferraz evidencia esse descaso. E aí eu falo para você, isso é luxo? Não é luxo, isso é serviço básico, é equipamento básico, que infelizmente nós aqui na cidade estamos muito, muito, muito atrasados. Cara, quando você fala do básico, assim, eu tive um irmão deficiente que tinha epilepsia. Ele faleceu aos 20 anos, 19. E assim, aqui não tinha médico. A gente ficou anos na fila da PAI, não conseguiu vaga, a gente não conseguiu vaga em lugar nenhum aqui pra ele. E ele conseguiu fazer um tratamento, uma época paliativo, lá no Hospital Cândido Fontoura. Sim. Sabe onde que é? No Eu Belém. sei, no Belém. Então você imagina, naquela época, quase 20 anos atrás, levar ele lá no Belém. Sim. De trem, ônibus. Então, Nós passamos por isso. Foi uma situação assim, bem complicada, bem difícil mesmo. Mas... E hoje a gente vê o pessoal pegando isso só pra palco, né? Só pra pegar palanque político. E assim, doutor, o que eu queria, pra gente até partir pro encerramento aqui, queria te fazer uma pergunta de coração. O que te move a dar o seu nome à disposição para ser candidato? Boa pergunta. Eu esperava essa pergunta. O que me move é o grande desafio que nós temos aqui nessa cidade. O Dr. Rafu é uma pessoa muito séria, muito comprometida com a parte social. Você tem uma ideia, o Dr. Rafu, sem ter sido investido em momento algum em cargo público, ele tem feito muito mais do que esses que aí passaram e que esses que aí estão com cargo público. Ele tem um trabalho social na veia, que vem desde a época do pai dele, e ele montou, assim, atraiu para ele, né, para si, um grupo muito forte de pessoas que estão na mesma sintonia e têm o mesmo pensamento de tirar a cidade desse marasmo que se encontra. Então isso me moveu a mim, como me moveu bastante, né? Quando eu fui apresentado ao Dr. Rafu e nós conversando ali com todo o plano que ele tem para a cidade, aquilo mexeu bastante comigo porque convergiu com as ideias que a gente já vinha trabalhando já há algum tempo nos nossos projetos sociais. Então isso é o que me motivou, porque Ferraz, Júnior, tem potencial para ser referência em educação. Ferraz tem 200 mil habitantes, né? Numa extensão territorial que não é muito grande. Então tem tudo para ser referência em educação, tem tudo para ser referência em saúde, tem tudo para ser referência no atendimento a pessoas com deficiência, como nós falamos agora, tem tudo para ser uma cidade moderna. Eu viajei pelo Brasil a serviço e cidades com a mesma densidade populacional, com a mesma extensão territorial, a cidade limpa, bonita, organizada, com um sistema de saúde muito bom, sistema de educação muito bom. Eu estive numa cidade chamada Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O sistema de saúde, para começar, a cidade muito limpa, a densidade populacional parecida com Ferraz, aqui 200 mil habitantes, próximo de 200 mil habitantes. A cidade muito limpa, o sistema de saúde muito bom, o sistema de transporte muito bom. Eu estive lá 3 vezes a serviço. Você tem uma ideia, lá o sistema de educação é melhor do que o sistema particular. Lá, o sistema de educação público lá é melhor do que o particular. O de saúde é a mesma coisa. O transporte público de qualidade, no horário, com várias ofertas de linhas, uma cidade limpa, bem organizada. Por que Ferraz? Quando eu viajei para lá, por que a minha cidade não pode ser assim? Por que a minha cidade não pode ser assim? Lá meus filhos estão crescendo, eu quero uma cidade melhor para os meus filhos, né? Por que não pode ser assim? Quando na conversa com o Dr. Rafu sobre o plano dele de governo para a cidade, isso mexeu muito comigo, porque realmente são planos que já deveriam ter sido executados há muito tempo em Ferraz, e a gente não sabe o porquê, né? E nós esperamos chegar lá para poder entender por que Ferraz não cresce. Na verdade, nós já sabemos, mas por que aqueles que estão lá não colocam para frente os projetos que são de interesse da coletividade? Então, isso me motivou bastante. A partir dessa conversa que eu tive com o Dr. Rafu, essas ideias que convergiram com as nossas ideias de ter um sistema de educação de qualidade, de ter um sistema de saúde de qualidade e de ter uma segurança, né? Embora não seja a competência da prefeitura, mas a partir de convênios com o Estado, ter um sistema de segurança sólido aqui na cidade, uma iluminação pública de qualidade. Isso me motivou bastante e eu tenho assim certeza, né, que o Dr. Rafu, como prefeito dessa cidade, é a hora dele, é a chance dele, né,
nós já demos chances para muitos outros aí e cada 4 anos é uma história diferente, uma desculpa diferente e a cidade não cresce. Então é um momento de mudança. É o momento agora de Ferraz mudar, dar essa oportunidade para o Dr. Rafu, para a equipe dele, para nós que somos candidatos juntamente com ele, para que Ferraz saia desse atraso, saia de ser assim a última colocada no Alto Tietê aqui. A Ferraz tem que sair desse desenho de ser a última colocada no Alto Tietê. E tem tudo, tem potencial, tem condições, tem recurso. O nosso orçamento do ano aprovado do ano passado para esse ano foi de mais de 600 milhões de reais. Então tinha condições de fazer algo e não fez. Né? Tinha condições de fazer algo e não fez. A gente não sabe o porquê, mas não fez. Então nós temos a certeza que o Dr. Rafu vai fazer, porque sem ele ter o cargo público, ele já tem feito e tem feito muito. Então, isso é o que nos motiva e nós acreditamos muito. Há um tempo atrás eu pensei até assim, poxa vida, não vale a pena, né, a gente entrar nessa seara política, porque mais 4 anos e Ferraz a mesma coisa, mas a partir das ideias, a partir de todo esse conjunto, né, de planejamento estratégico para a cidade crescer, que vem do grupo do Dr. Rafu, isso nos convenceu e nos motivou, e nós não temos dúvida alguma de que a alternativa para Ferraz hoje é mudança, é o Dr. Rafu e o Dr. Kleber Coutinho. Só doutor, hein? Só doutor Rafu, Dr. Kleber Coutinho. Cara, é importante, eu gostei do seu resumo aí. Acho que é importante a gente pensar nas mudanças, né, nas propostas, porque a cidade ela precisa evoluir, né? Eu estive recentemente, fui domingo em Guararema, nunca tinha ido, aqui do lado. Cara, que cidadezinha gostosa, meu. Pequena, uma cidadezinha pequena, né? Claro, 35 mil habitantes lá. Não se compara a densidade, a estrutura, mas assim, bem organizada, sabe? Passei em frente a uma escola lá, cara, na entrada da cidade, a escola, coisa mais bonita, meu. Pensar que a escola particular, não, municipal. Caraca, legal, hein? Você vê que é uma cidade bem cuidada, né? Sim. E eu espero que a nossa cidade evolua cada dia mais. E pra gente encerrar então, doutor, fala aí qual que é o seu partido, você escolheu, qual que é o seu partido, por que você escolheu e o seu número? Então, o nosso partido é Democracia Cristã, que está na base de apoio do Dr. Rafu como prefeito 22, o nosso partido é o 27, né? A sigla do nosso partido, a nossa legenda é o 27, Dr. Rafu 22 como prefeito, o meu número é 27888. O partido é um partido, eu escolhi por ser um partido que tem identidade com os princípios que nós acreditamos e levamos para a nossa vida, né, familiar e nossa vida social. E é um grupo novo, né, no que diz respeito aos integrantes do grupo, um grupo novo, porém um grupo muito experiente, um grupo que tem propostas interessantíssimas para a cidade. Por isso eu falo para você que está nos assistindo, dê uma oportunidade para os vereadores do Democracia Cristã. É um grupo forte. Eu tive a oportunidade de escolher, de me filiar a todos esses partidos que hoje disputam as eleições aqui em Ferraz de Vasconcelos, mas eu escolhi o Rafu, o Democracia Cristã, juntamente com a minha família, por entender que ali é um grupo coeso, um grupo que tem propostas que vão ao encontro das necessidades de nós ferrazenses, e juntamente com o Dr. Rafu, que está nos dando todo apoio, e não tenho dúvida alguma que será uma gestão para entrar para a história de Ferraz de Vasconcelos. Eu conto muito com o apoio, né, de todos vocês que estão nos assistindo. Eu sei que esse podcast aqui é um podcast muito assistido, é um fenômeno, o Júnior é um fenômeno na cidade, e essa oportunidade que ele tem nos dado é uma oportunidade de ouro, e eu espero sinceramente que a cidade mude, né? A cidade mude com uma nova Câmara e com um novo prefeito, né? Se você, como nós aqui, nos sentimos indignados com a falta de um serviço básico de saúde, um serviço básico de educação, né? Com a falta de uma segurança, a gente fica indignado com a falta de segurança, com a falta de iluminação, com a falta de transporte público de qualidade. Se junte a nós e nos dê essa oportunidade. É isso aí, doutor. Muito obrigado por aceitar o convite para vir bater um papo. Foi um prazer ter você aqui. Acho que
Dava pra falar muito mais ainda. Marcado depois das eleições é um bate-papo pra gente vir falar só sobre política de modo geral, né? Sem ser política partidária, partido A ou B. Porque eu acho que a gente precisa conscientizar cada vez mais a galera de que política não é só o partido, não é só aquele político que você gosta. Política vai muito além. Tem até um ditado que eu vi esses tempos atrás que gravei na minha cabeça, que tipo assim, as pessoas hoje querem discutir política é como um peixe dentro da água querendo discutir sobre a água. Você tá dentro daquela bolha ali, você não consegue enxergar fora. E a gente precisa começar a mostrar que existe outras bolhas. Até pra você escolher. É verdade, concordo. E para finalizar, eu digo que é muito difícil. O desafio para nós, que colocamos nosso nome à disposição, nós nunca ocupamos um cargo na Câmara ou no Executivo, para nós é muito difícil, porque cada voto... Qual o tipo de campanha que eu faço? O tipo de campanha é aquela campanha que visita a cada família, explica um pouco da nossa história e das nossas propostas para a cidade. Esse é o tipo de campanha que eu faço. E quando a gente começa a conversar com as pessoas estão enojadas, a palavra é essa, enojadas. E com razão, Júnior. Com razão. E com razão, porque, infelizmente, a classe política está em descrédito. E esse é um desafio muito grande para nós, porque nós somos também taxados como uma classe política sem estar na política, digamos assim, como representantes. Nós estamos na luta, fazemos parte da política, a política permeia a nossa vida, né? Em todas as áreas aqui, seja no trabalho, seja na escola, seja na saúde, seja na família, seja nas igrejas. E aí as pessoas acabam colocando tudo na mesma vala e é muito difícil, é muito difícil. Então, para conquistar um voto hoje em dia, é muito difícil. Por quê? Porque a classe política está em descrédito e com razão. Com razão. Mas eu acredito que agora, nas próximas eleições, do dia 6 de outubro, a Ferrazense vai dar uma resposta para esse governo que está aí e para essa Câmara que está aí. Vai dar uma resposta de renovação. Renovar tanto o Executivo quanto a Câmara Municipal. É isso aí, doutor. Obrigado novamente. Obrigado a todos que acompanharam aí. Se você está acompanhando ao vivo, muito obrigado pela sua audiência. Se você está ouvindo depois também, muito obrigado. Só não queria deixar de agradecer aqui a Neuza. Neuza Pereira está aqui comentando desde o começo. Obrigado, Neuza, pela sua audiência. E ela já falou Kleber Coutinho, 2788, para melhorar a Ferraz, vamos de mudança. E ela está bem contente aí com a sua candidatura. Bom, obrigado, Neuza. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.